pessoal, mais de Veda, e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre 3 obras do Matthew Quick. Essa semana saiu um vídeo aqui no canal falando sobre 3 livros do Alejandro Zambra. Eu gostei bastante de fazer aquele vídeo, lá eu pude explorar um pouco mais o trabalho desse autor, então eu decidi fazer outro do mesmo tipo, dessa vez falando sobre o Matthew Quick, que é um autor que eu também gosto bastante de ler. Então, assim como no outro vídeo, eu não vou falar muito sobre as obras dele, eu vou falar mais sobre o que eu gostei em cada uma das que eu li e sobre o seu trabalho no geral. Matthew Quick é um autor que gosta bastante de criar personagens peculiares, não só os protagonistas, mas todos os personagens das suas histórias têm características bem únicas. Eles são diferentes dos padrões que a gente costuma encontrar em livros semelhantes. Então, eles fogem um pouco desse padrão e isso é muito legal. É uma forma de criar histórias diferentes, criar histórias que talvez não sejam tão criativas assim, mas que tragam um diferencial, que é a personalidade desses personagens. E dos 3 livros que eu li, os protagonistas são homens. O Matthew Quick gosta de criar, então, tramas que vão misturar drama e comédia. Então, em alguns momentos a gente tá lá se divertindo muito com o personagem e surge uma reflexão que o autor colocou. E é muito bom isso porque a gente não tá esperando aquela reflexão, não tá esperando aquele pensamento. E isso é muito legal, acaba misturando, não deixando só a história dramática ou só uma história de comédia. Essa mistura fica muito boa. E essa mistura é feita com uma escrita muito simples do Matthew Quick, então as suas leituras são muito rápidas, fáceis, e isso é ótimo, né? E o Matthew Quick também gosta bastante de explorar relações familiares. Ele sempre coloca nas suas histórias, pelo menos nos livros que eu li, questões que envolvam a família, que envolvam esse relacionamento. Ele gosta de abordar isso. E isso é muito bom, já que não é uma temática tão presente assim na maior parte dos livros. Agora eu vou falar um pouquinho sobre minha experiência com cada uma das 3 obras que eu li dele. E o primeiro livro que eu li do autor, acho que o mais conhecido, foi O Lado Bom da Vida. Muita gente gosta do filme, não gosta do livro. Comigo aconteceu o contrário, na verdade eu nem cheguei a terminar o filme, mas daqui a pouco eu falo melhor sobre isso. Esse livro aqui me divertiu muito, eu adorei. E o Pat, que é o protagonista, se tornou um dos meus personagens favoritos de todos os tempos. Ele é muito divertido, assim como o título sugere, ele busca sempre enxergar o lado bom das coisas. Ele sempre consegue enxergar algo de positivo, mesmo nas coisas que não são tão legais assim. Então eu gosto bastante desse personagem, ele é muito divertido. E outra coisa que eu gosto muito no livro é a pegada de mistério que ele tem, porque esse personagem acaba tendo algumas lembranças, ele acaba lembrando de algumas coisas em determinados momentos. E essas coisas se referem, então, a esse segredo que ele guarda, e a gente só vai descobrir esse segredo lá no final da história. Então isso acaba prendendo também o leitor, porque em alguns momentos ele faz referências a esse segredo e a gente não sabe o que aconteceu. Isso faz com que a gente queira chegar logo no final e entender tudo isso. Já no filme, o segredo é revelado assim que o filme começa, então eu acabo me decepcionando com isso. E uns 20 minutos depois que o filme começou, eu parei de assistir, porque o segredo é uma das partes mais legais da história. Então ele acaba sendo revelado no início e isso me decepcionou um pouco. Mas o livro é muito bom, se você ainda não leu, eu recomendo bastante. Se você viu o filme, também recomendo, é uma ótima leitura. O segundo livro que eu li do autor foi A Sorte do Agora. Esse livro é todo narrado em cartas, e as cartas são direcionadas a um ator muito famoso, que é o Richard Gere. Então, o personagem principal vai conversando com esse autor como se eles fossem super amigos, e ele vai contando sobre a sua vida, sobre como ele vem encarando determinado acontecimento. E no meio do livro existe aí uma viagem, é feita uma road trip, e eu gosto bastante de histórias que envolvam essa situação, isso de viajar no meio da história e ir narrando a história baseado nessa viagem. Então eu gosto bastante de tramas que tem esse detalhe. E esse livro aqui tem, e os personagens envolvidos nessa viagem são muito divertidos, eles são bem diferentes, bem peculiares. Então foi um livro que eu gostei bastante, é um bom livro para passar o tempo também. Os livros do Matthew Quick têm essa característica, são leituras fáceis, tem muitos diálogos, então é uma boa pedida para aquele feriado tranquilo, que você quer ler alguma coisa que não vai exigir muito de você. Então foi um livro que eu gostei de ter lido e que eu também recomendo. E o último livro que eu li do autor, que infelizmente eu não gostei tanto assim, mas ainda gostei de algumas partes, foi Perdão, Leonardo Piacock. Eu acabei gostando mais da proposta da história do que da história em si. O objetivo do livro, então, é falar sobre o Leonardo Piacock, que quer matar um ex-amigo e cometer suicídio depois.
Então eu achei essa proposta muito interessante, fiquei super curiosa, mas eu não gostei tanto assim do desenvolvimento dessa parte. Eu gostei muito de algumas questões que o autor vai trazer na história. Como eu disse, ele gosta de inserir algumas reflexões em momentos que o leitor não está esperando, e eu gostei muito disso. Gostei dos pensamentos que ele vai trazer aqui sobre a depressão, sobre o relacionamento com os pais, sobre a importância desse relacionamento. Vai falar um pouco também sobre questões que envolvem o nazismo. Então vai fazer algumas citações desses temas. E eu gostei muito dessas citações, desses momentos, mas em algumas partes eu achei que a história ficou um tantinho arrastada. Ele vai trazer também cartas do futuro desse personagem, eu não gostei muito dessas cartas, mas fora isso, eu gostei do início da história, eu gostei de algumas passagens que são bem legais de ler, de acompanhar os pensamentos do personagem principal, de acompanhar o que se passa numa mente de uma pessoa que quer cometer suicídio. Mas assim, eu me decepcionei um pouco com o final, eu esperava algo bem diferente, eu esperava que o autor inovasse. O final acabou sendo um pouco previsível, mas mesmo assim eu gostei muito das questões que ele trouxe na história, então eu acabei gostando do livro, mais por essas reflexões que ele proporcionou do que o enredo em si. Mas se você gosta dos trabalhos desse autor, vale a pena ler. Eu não recomendo que seja o seu primeiro contato com Matthew Quick, mas se você já leu outras obras dele, fica aqui a indicação de leitura. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês já leram alguns livros do Matthew Quick, comentem. Se vocês já leram esses livros que eu mostrei aqui, comentem se vocês concordam com a minha opinião em relação a eles. Se vocês quiserem ver algum outro vídeo desse tipo aqui no canal, comentem sobre qual autor ou autora vocês gostariam que eu falasse. Não deixem de clicar em gostei, se inscrever no canal para receber os próximos vídeos e acompanhar o Folhas Perdidas nas redes sociais. Um beijo e até amanhã!